Alô, alô, escabanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre como eu sofri o meu primeiro web linchamento por pessoas irrelevantes no Twitter. Acho que esse é o título desse vídeo. Mas eu não falo disso normalmente, eu falo de filmes, séries e livros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, tem vários aqui, vai ter na tela final, vai ter no izinho e tem aqui no canal. Não é normalmente esse tema, mas eu decidi hoje fazer um vlog, meio que para expurgar o estresse que essas pessoas causaram em mim ontem, né? E falar um pouco sobre linchamento virtual e como isso é esquisito e como as pessoas se comportam esquisitos na internet. A minha historinha no Twitter começa quando um crítico de cinema que eu acompanho, né, tá sendo atacado ali. Eu vejo uma postagem atacando ele no Twitter, né, dizendo que ele tinha feito uma publicação só para ganhar clickbait e que o canal dele era só de blockbuster. Explicando as duas partes dessa narrativa. Esse meu amigo fez um tweet falando sobre o filme da Five Blood, acreditando que o Spike Lee sabia que o Chadwick Boseman estava doente, né, o Pantera Negra, que fez o último filme do Spike Lee, né, e que meio que construiu o personagem dele sabendo desse contexto da doença terminal que o ator tinha. Uma interpretação bonita, né? Porque o papel meio que do Chadwick no filme, ele é meio que esse espírito da negritude, né? Ele é um soldado que morreu no Vietnã e ele representa meio que essa luta negra, né? Pela emancipação dos negros, pela igualdade dos negros, uma luta que permanece até hoje, né? E pareceu, depois, né, com a notícia do falecimento do Chadwick, que o Spike Lee, né, sabia disso e meio que presta uma homenagem ao ator ali ao entregá-lo esse papel, o que o próprio Spike Lee depois desmentiu, e o meu amigo, né, ao ver que o Spike Lee tinha desmentido, né, não sabia da doença, se retratou, né, excluiu o tweet, se desculpou e tal, e foi uma coisa que ele fez no calor do momento, né. E essa parte de dizer que ele tinha feito isso só para ganhar clickbait, eu acho muito foda, né, só para ganhar cliques, que ele criou uma fake news para ganhar cliques, sendo que na verdade ele presumiu uma coisa que é até meio presumível, até porque a aparência do Chadwick já estava bem magra quando ele fez o personagem no da Five Blood. E você pode meio que imaginar que para fazer um filme onde eles vão gravar cena em outros países, no meio da floresta, cenas de ação, o ator passaria por exames e provavelmente o diretor poderia ter descoberto ali. O que não foi o caso, né? O próprio Spike Lee disse que não sabia. A segunda parte, né, é que ele fala só de blockbusters, eu achei também muito injusto, né? Justamente porque ele não fala só de blockbusters. Aí eu disse, olha, você deveria pesquisar melhor o trabalho das pessoas antes de você fazer esse tipo de crítica. E aí eu botei um print screen do canal dele mostrando que os filmes que ele falava não eram só filmes blockbuster. Ele falava também de conteúdo do Amazon Prime, do Apple TV, da Netflix. E aí ele disse assim, mas é porque você não entendeu o que eu quis dizer com blockbuster. O blockbuster, pra mim, é todo esse conteúdo hypado de Netflix, tudo que é hollywoodiano, tudo que não está, né, fora do circuito, né, fora desse grande meio. Ou seja, ele ressignificou a palavra blockbuster. E aqui, pessoal, assim, né, dentro desse momento na conversa, pra mim soa bastante como desonestidade intelectual. Porque se fosse uma pessoa de fora do meio, ou seja, não fosse um crítico de cinema, e esse sujeito que estava fazendo essa crítica ao meu amigo é também um crítico de cinema, eu até entenderia ele usar termos, né, de maneiras aí, de qualquer forma, né? Porque quando você não faz parte de um meio, você não conhece os termos. Mas blockbuster é uma palavra que tem um sentido. O sentido do blockbuster é filmes que têm um orçamento alto e visam altas bilheterias. Normalmente, né, são filmes que, né, têm um alcance de público muito grande, etc. Existe uma outra palavra dentro do meio da arte como um todo para conteúdos que estão no cenário principal, né? Que são os conteúdos que ganham os holofotes, que estão nas premiações, que ganham as atenções, que se chama o mainstream, né? Tem o underground e a gente tem o mainstream. O mainstream é justamente tudo que tá na Netflix, querendo ou não, é mainstream, né? Porque tá num grande veículo difusor. O que não seria mainstream é justamente filmes de festival, né? Filmes do cinema independente. Então, isso são, né, conteúdos que não fazem parte disso. Se ele tivesse usado a palavra correta desde o início do debate, eu não questionaria ele, porque de fato o conteúdo do canal do meu amigo é majoritariamente, né, dentro do que é o mainstream. Mainstream não é blockbuster. Aí o que acontece? Aí começa a primeira parte e, na realidade, onde se concentram a maior parte dos ataques à minha pessoa. A partir do momento que ele ressignifica a palavra blockbuster, todo mundo começa a tratar o meu post que estava mostrando que ele não falava de blockbuster pela significação que o menino fez. Até porque as pessoas que estavam vindo
participado do debate eram outros críticos, aparentemente, ou pessoas do meio dele, amigos dele, né? Porque, obviamente, como eu comentei no post dele, os amigos dele viram a discussão e foram lá em sua defesa. E aí, assim, até aí tudo bem, mas o problema é que as pessoas começam a se comportar de maneiras muito bizarras. Então, né, as pessoas começaram a meio que fazer textão, querendo me educar para me mostrar que Netflix não era mainstream, sendo que em nenhum momento eu falei que Netflix não era mainstream. Eu sei que Netflix é sim, a Netflix está no mundo todo, né? Obviamente a Netflix é a definição do que é mainstream, né? E como as pessoas são alienadas e que a mentalidade é colonizada e que começaram a fazer textos assim que eu basicamente tive que ignorar, porque eu não estava nem discutindo isso, o meu ponto nem era esse, né? Como eu disse, eu fiz uma leitura da palavra e eu ainda fiz a leitura da palavra, né? E nessa minha postagem eu falei de que, por exemplo, ele falou de coisas não hypadas. E aí a questão é essa, ele tem uma definição completamente diferente da minha de hype. Eu, como produtor de conteúdo para o YouTube, interpreto hype como o conteúdo que sai na semana. O conteúdo que sai na semana é o conteúdo que recebe atenção, é o conteúdo que vai ser muito buscado e com isso você fazer o conteúdo hypado, você garante cliques, né, e visualizações para o seu canal. Você falar de um filme que é antigo e apareceu na Netflix, ou de um filme, ou filme de qualquer outra época que não seja um lançamento do cinema ou da Netflix ou de um desses outros plataformas de streaming que está sendo lançado, é você falar de conteúdo não hypado, né? Hype é o que está bombando naquele momento. E vários dos filmes que estavam lá dentro do conjunto, né, vários dos vídeos do conteúdo dele, não eram necessariamente conteúdos hypados. Só que dentro da interpretação deles, blockbuster e hypado é tudo que está na Netflix, é hollywoodiano, blá blá. Então, a gente usava e conhecia os termos de maneira diferente. O problema é, eu fui tratado pelas pessoas, pelo séquito dele ali, pelo aquele conjunto de amigos dele, pela interpretação dele, sendo que a minha interpretação da palavra era outra, e na realidade a minha interpretação da palavra é a interpretação usual, né? Então ele fazia uma outra leitura e um outro uso dessas palavras que não pertence ao meio geral. Tudo bem, e aí basicamente foi isso, né? Pegaram as minhas falas, começaram a ridicularizar elas, me chamar de burro, me chamar de alienado, me chamar de colonizado, pegar as frases, bater print, transformar em meme, compartilhar entre os tweets deles, né? Porque, obviamente, eu fui clicar e olhar esses tweets dessas pessoas e elas estavam, né, justamente pegando as minhas falas e e ridicularizando e compartilhando. Tudo bem, daí começa, né? Além, obviamente, dos xingamentos e etc. no próprio post. A parte 2 da discussão vem que ele diz que esse meu amigo, que é crítico de cinema e tem um canal do YouTube que fala sobre cinema, não pode reivindicar para si o título de crítico, né? Ele não pode dizer que ele faz o ofício do crítico se ele não fala pelo menos metade do conteúdo dele de coisas que estão fora do círculo, né? Do grande círculo de mídia. E aí eu discordei dele, eu disse, olha, não é assim que funciona, o crítico ele tem direito de escolher o recorte dele e isso não é uma obrigação instituída, não existe uma regulamentação do ofício do crítico. Existem linhas de pensamento e linhas de pensamento muito divergentes em relação a isso. Não existe só uma forma de fazer crítica. Eu concordo com ele, por exemplo, quando ele fala que a gente de fato deveria dar mais atenção às coisas que estão fora dos círculos. Mas existe uma diferença entre você assistir e você produzir conteúdo, e além do mais existe uma diferença entre você assistir e produzir conteúdo para o YouTube, que é uma plataforma cruel. O YouTube é uma plataforma onde, por exemplo, você faz um vídeo sobre um assunto que não está sendo buscado, você já vai ter uma visualização muito baixa. Se esse assunto é tipo um assunto bem nichado, como por exemplo, filmes de um determinado festival de cinema do Oriente, né, você vai ter pouquíssimas visualizações. E não é só aquele seu vídeo ali que vai ter pouca visualização. O YouTube, ele pune você não distribuindo o seu próximo vídeo, os seus próximos vídeos para os seus inscritos, porque eles provavelmente não vão clicar nesse, porque o seu público, ele não está interessado especificamente nesse conteúdo, ele está ali pelo conteúdo que é esse conteúdo hypado. E essa é a verdade, as pessoas... A massa do conteúdo das buscas no YouTube é por conteúdo hypado. Quando você fala, ou quando você vê qualquer produtor de conteúdo que não faz sobre isso, você pode ter certeza que é muito complicado para ele, e ele lutou muito, a não ser que o canal dele especificamente seja desse nicho, e aí ele, né, obviamente... já agrega, né, as pessoas já esperam esse tipo de conteúdo dele. Se ele for um generalista, ou seja, se ele fala do cinema de Hollywood, normalmente as atenções, né, ou do cinema mainstream, né, Netflix, as atenções vão ser para esse tipo de conteúdo específico. Então, assim, ainda que eu ache que o
crítico possa e talvez até deva falar um pouco do assunto, eu não posso obrigar a todos os críticos a seguirem aquilo que eu considero ideal, aquilo que eu considero que deva ser, mereça ganhar atenção. Vale destacar que quando eu falei que o crítico poderia fazer um recorte daquilo que ele fala ou não, daquilo que ele produz conteúdo, aí surgiu um outro grupo de pessoas para me ofender, que era o grupo de pessoas que diziam, que interpretaram essa fala minha como o crítico de cinema não precisa assistir as coisas, ele não precisa assistir essas coisas fora do eixo, o que eu também não disse. Eu disse que o crítico não é obrigado a produzir conteúdo, né? Ele produz conteúdo que apetece a ele, que cabe dentro do recorte dele, que cabe dentro daquilo que é a proposta do canal dele, ou da vontade, né? E eu acho, e aqui eu pontuo assim, né? Super pretensioso você achar que o crítico tem esse grande poder de influenciar as pessoas a ir assistir o filme do festival, sabe? Existem estruturas muito mais complexas que isso. E assim, vários desses filmes de festival são filmes que eventualmente vão para a Netflix. A Netflix compra bastante seus filmes em festivais de cinema, né? Com produtores independentes. Mas muitos desses filmes são altamente experimentais, né? Que exigem do espectador uma bagagem de linguagem. E a gente vive, pessoal, por triste ou não que seja, num país de analfabetos funcionais. Isso não é culpa das pessoas em si, isso é culpa de um sistema educacional. E não vai ser você crítico usando, na maioria das vezes, uma linguagem extremamente rebuscada, porque eu conheço e eu leio críticas, que vai alcançar o João caminhoneiro, sabe? Você não vai alcançar essas pessoas porque você gravou um vídeo no YouTube usando para falar de um trabalho, de um filme dentro de um festival, sabe? É um problema muito maior, muito mais estrutural, que parte de uma coisa que é muito mais complexa. E você achar que, como crítico, você é uma ferramenta dessa mudança, na minha opinião, é pretensioso, para dizer o mínimo. Se você faz isso porque você quer e você encara esse ofício dessa forma, nobre, né? Eu acho muito massa. Agora, você querer que os outros sigam o seu exemplo, né? E você, na realidade, definir que esse seu jeito é o jeito correto, complicado, para dizer o mínimo. Assim. Então, basicamente, a maioria dos canais não fazem conteúdo dessa forma, não falam dessa forma. Por sinal, muitas dessas pessoas que me ofenderam, me chamaram de alienado e de colonizado, eu fui olhar as páginas deles, os sites deles, os conteúdos dele. Então, a maioria dos sites deles sequer, né, tinha 10% do conteúdo desses conteúdos, né, fora do circuito, do conteúdo de cinema alternativo. Coisa que, por exemplo, o rapaz lá que fez o tweet estava criticando o meu amigo, né? Meu amigo não tinha essa quantidade, né, metade do seu conteúdo, ou boa parte, ou uma parte dedicada do seu conteúdo a falar disso. E nem essas pessoas, a maioria delas que estavam ali, que vieram me atacar por estar defendendo esse crítico que só fala de cinema mainstream, a maioria delas também não falava, né? Então eu achei, no mínimo, irônico. Mas no fim das contas, meu ponto, na verdade, é que a maioria dessas pessoas eram pessoas instruídas, pessoas que estavam ali claramente com o interesse de defender a arte do cinema, especialmente a arte do cinema independente, de pessoas que, obviamente, não têm seu trabalho com alcance grande, etc. E essas pessoas se comportaram de uma maneira extremamente bárbara, assim, tipo, me ofendendo, me chamando de estúpido. E a verdade é que, assim, eu ofendi uma pessoa nessa discussão. Depois que ela me ofendeu, tipo, 5 vezes. E eu ofendi e bloqueei, obviamente, porque eu não sou, também, não vou ficar de autoflagelação, mas eu não fui grosseiro com as pessoas. Eu fui irônico, isso eu confesso. Eu ri de alguns comentários, simplesmente porque as pessoas estavam interpretando minha fala de uma maneira completamente absurda, né? Obviamente, a interpretação delas foi guiada justamente pelo sujeito do tweet, né? Ele estava guiando essa fala, ele mudou o significado do conceito para caber dentro do interesse dele e eu fui atacado, né, pelas pessoas lá, pelo séquito dele, por conta de que elas interpretaram, né, o que eu estava dizendo pelo olhar dele. E aí as pessoas se apegam, tipo, a pequenas palavras. Eu disse, por exemplo, que filmes como Hancock era um filme antigo, muito antigo. Obviamente eu sei que o Hancock é um filme de 2000, mas eu estou falando muito antigo em termos de YouTube. Você vai soltar um filme de um vídeo dos anos 2000, início dos anos 2000, no YouTube, você está falando de uma coisa antiga. Pessoal, conteúdo da semana passada no YouTube é antigo. Se você não fala na primeira semana e você é um canal pequeno, você tem provavelmente muitas chances de que o seu conteúdo nem vai ser visto, seu vídeo não vai ser visto se você for um canal pequeno.
consegue fazer isso são canais maiores, que já tem um público do próprio canal que é muito engajado e não depende tanto assim da plataforma. Os canais pequenos, eles surfam a plataforma. Por exemplo, o meu canal, 90% dos acessos dos meus vídeos não vem dos inscritos do canal, ele vem da própria plataforma do YouTube. Então, é foda, tipo, eu achei bizarro como essas pessoas, que teoricamente eram pessoas educadas, simplesmente começaram a atacar você, né? Elas não sabem que você é, elas leram ali uns 3 comentários seus sobre um assunto e elas fazem toda uma visão sobre você, elas atacaram minha profissão, dizendo como um historiador pode ser colonizado, como um professor pode ser burro, sabe? Tipo, é bizarro, as pessoas não percebem que isso é um linchamento, né? E assim, a minha sorte nisso tudo é que, como eu falei no início do vídeo, eram pessoas irrelevantes, pessoas que tinham, sei lá, 1.000 seguidores, 2.000 seguidores no Twitter. Se ele fosse uma pessoa que tivesse 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, eu tinha gente até agora me atacando no Twitter, sabe? Me chamando das piores coisas do mundo. Simplesmente porque elas interpretaram errado o que eu falei. E mesmo, assim, de verdade, que eu tivesse falado barbaridades, não justificava o nível de ofensa e de agressividade e essa união, né? Pela união dos seus poderes. Eu sou o capitão contra uma pessoa, sabe? Tipo, isso é um problema porque a esquerda é cheia de pseudo-intelectuais, a verdade é essa. Né? As pessoas são muito intelectualizadas, muito instruídas. A pessoa vem querer me educar com falas tipo entretenimento e cultura são coisas diferentes. Caramba, eu sugiro você procurar uma página chamada Tio Virso, que é um amigo meu que fala sobre história da arte, e conversar um pouco com ele, porque a sua visão sobre entretenimento está muito atrasada, a sua visão sobre cultura está muito atrasada. Você falar sobre colonização cultural no século XXI é não entender o que é o significado da palavra cultura. E fazendo a minha parte do meia-culpa, eu alimentei tudo isso e eu continuei nessa discussão por arrogância, é verdade. Eu odeio ter a minha inteligência ofendida. E eu tenho que assumir isso aqui, porque também eu não sou santo, né? Muito da minha raiva, e o fato de eu estar fazendo esse vídeo agora, né, é justamente isso, assim, né? Meu ego, obviamente, ficou ofendido. Mas é muito ruim você se sentir, né, você ser ridicularizado, você ser humilhado de uma maneira tão pública, né? Para pessoa que tem 1.000 seguidores, ela pega a sua imagem, compartilha e ridiculariza você, especialmente quando aquilo que você disse foi simplesmente tirado de contexto. Né? Então, tipo assim, pessoal, atrás do perfil da internet tem uma pessoa. É sempre bom a gente tentar lembrar disso e tratar as pessoas com o mínimo de educação, por mais que você esteja na internet. Especialmente você de esquerda, pense 2 vezes antes de entrar dentro desses grupos de piranhas, assim, né, que vão ali, devoram um animal, o boi, quando ele cai na água ferido, né, sem você nem sabe o que está acontecendo, e você vai lá, já vai e ataca, né, você não tenta entender, você nem pergunta um outro lado. Mesmo quando as pessoas estiverem erradas, não adicione mais uma voz a um ataque ou uma ofensa a alguém, né? Tipo, eu, por exemplo, tenho ansiedade, então, tipo, eu não sou uma pessoa deprimida nem nada, mas se eu fosse uma pessoa que tivesse algum transtorno psicológico mais grave, eu estaria muito abalado. E eu confesso, eu fiquei abalado, eu fiquei muito chateado. Eu tô remoendo isso desde ontem, assim, né? Não à toa eu estou fazendo um vídeo. Esse vídeo, no fim das contas, é meio que a minha forma de fazer uma catarse e tentar me livrar do mal-estar que isso me gerou. Porque, obviamente, como eu sou ansioso e eu tenho esse pensamento acelerado, etc., então isso fica me cutucando, martelando, e eu tinha que dar vazão de alguma forma. Foi isso. Bem, se respeitem na internet. É basicamente essa a minha mensagem, né? Mesmo quando as pessoas estiverem erradas, ou mesmo quando você discordar das pessoas, não precisa atacá-la, e especialmente não junte grupos de amigos para atacar uma pessoa, porque é muito ruim. Se você ficou aqui até o final, comenta aí. Não tem crítico de cinema no YouTube. A gente se vê numa próxima e tchau.